gente, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus possa nos dar entendimento da palavra dele. A palavra dele é a verdade. Segundo Crônicas, capítulo 17, que vamos ler. E eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like. Aí no capítulo, nós relembrando um pouquinho do capítulo 16, Asa e o rei da Síria peleja contra Baasa. Baasa era o rei de Israel, né? E Asa começou muitíssimo bem, buscando refúgio em Deus. Só que tem que Asa, no final, ele já não estava confiando mais em Deus e ele buscou refúgio em Ben-Hadad, rei da Síria, e Deus não gostou e mandou o profeta chamar a atenção dele, e ele foi chamado a atenção e Asa não gostou e aprisionou o profeta de Deus, acorrentou o profeta de Deus. E o juízo de Deus veio sobre Asa e ele deu uma doença terrível nos pés. Ele não pediu Deus para ser curado e ele só recorreu a médico. Não é que nós estamos banalizando o médico, é importante o médico, só que nós devemos também pedir ao Senhor. E aqui ele morreu sem, como se diz, pelo que eu entendi, ele morreu sem confiar em Deus. Parecia que ele estava com raiva de Deus ter feito isso, né? E assim encerra, né? Sepultaram Asa com seus pais e ele morreu 41 anos de reinado e sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de cheiros e especiarias. Prepararam segundo a arte dos perfumistas e fizeram queima muito grande. Não é porque houve cremação, não. É porque ele guardou tantas especiarias para ser colocada no dia da morte dele, que queimou muito incenso, né? Quando ele morreu. Aí, morrendo, o rei Asa entra no capítulo 17. Entrando no capítulo 17, Josafá e o seu cuidado de instruir o povo. Josafá, ele teve muito cuidado com isso. E Josafá, filho do rei Asa, reinou no lugar dele, lógico, evidente, né? E ele fortificou-se contra Israel, porque o Baasa, lá em Israel, queria atacar o reino de Judá o tempo todo, né? E ele se fortificou contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, colocou guardas na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que a Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Quando fala seu pai é porque seu avô, na Bíblia sempre fala assim, né? E não buscou a idolatria, mas Josafá buscou a Deus. É isso que nós temos que saber, buscar a Deus. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel, porque Israel estava no outro caminho errado, né? Aqui lembre-se que o reinado aqui já está dividido, e lembrando para vocês também que aqui em Crônicas está sendo recontado a um povo que saiu lá do exílio, né? E o Senhor confirmou. É tão bom quando Deus confirma algo em nossa vida, um ministério em nossa vida, né? E o Senhor confirmou o reino nas mãos de Josafá, e todo Judá deu presentes a Josafá, e ele teve riquezas e glória em abundância, porque ele estava servindo a Deus com inteireza de coração. E exaltou o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Ele estava assim firme, com muita fé em Deus, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. E no terceiro ano do seu reinado, já estava fazendo 3 anos que ele estava reinando, enviou ele os seus príncipes a Benai. Os príncipes dele eram Benai, Obadias, Zacarias e Natanael e Micaías,
ele preocupou em ensinar a cidade de Judá a lei do Senhor. Ele pegou, ainda enviou ele os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, e Azael, Semiramote, Jonatas e Adonias, e Tobias e Tobi e Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ele preocupou com o conhecimento, que o povo conhecesse. Josafá mandou-os ensiná-los a respeito da lei do Senhor. Ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Josafá preocupou-se em ensinar a lei do Senhor. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, e estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá, porque eles viram que realmente Josafá era um servo de Deus. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, com dinheiro do tributo também, os arábios, né? Lhe trouxeram gado miúdo, e 7.700 carros, e 7.700 carneiros, e 7.700 bode. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Ele, em momento sequer, aqui está mostrando, ele cresceu materialmente, mas ele nunca deixou de desobedecer a Deus. Teve muitas obras na cidade de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. E este é o número dele segundo as casas de seus pais em Judá. Era o chefe dos milhares, o chefe de Adna, e com eles 300.000 varões valentes. E após ele, o chefe Joanã, e com ele 280.000. E após ele, Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. Voluntariamente eles entregaram ao Senhor, é porque eles viram Deus em Josafá. Que as pessoas possam desejar servir a Deus através das nossas atitudes e através dos nossos testemunhos. E após ele, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto na cidade forte para todo o Judá. Esse capítulo 17 aqui, do 1 ao 19 de 2 Crônica, fornece uma narrativa mais detalhada e sistemática do reinado de Josafá do que em 1 Reis, né? Porque lá também 1 Reis também tá narrando. No entanto, segundo Reis recorda a malvada coalização de Josafá com Jorão, que nós ainda vamos dar uma olhada, né? E filho de Acabe, bem como a história miraculosa do Vale das Covas, no 2 Reis, capítulo 3. Narrativas não registradas por pelo livro 2 Crônicas. Eu estou lendo o que está registrado aqui, mas nós sabemos também que a história de Josafá se encontra lá. Aqui em 2 Crônicas, o cronista deixa registrado que Josafá fortificou a sua fé em Deus, e Deus o prosperou. Que Deus possa te prosperar na sua fé e também prosperar materialmente. Que Deus abençoe, que você possa entender esse capítulo, porque aqui foi uma breve recordação para o povo pós-exílio, que o povo ficou 70 anos lá na Babilônia, né? E ali eles não sabiam nada da história, era uma nova geração. Precisamos recontar, meu amado e minha amada, para que não seja esquecido a palavra de Deus. O importante é ser servo de Deus. Deixa o seu comentário aí, 2 Crônicas. Josafá, filho do rei Asa, reinou em seu lugar. E aqui mostra, no capítulo 17, mostra o Josafá e seu cuidado em instruir o povo de Deus.
Nós temos que ter cuidado de instruir o povo de Deus. Sempre tem alguém que está nos observando. Você, mãe, você tem que ter o cuidado de instruir o seu filho no caminho do Senhor. Você, pai, você tem que ter cuidado de instruir a sua família. Você é o sacerdote da casa. Não se esqueça, seja como Josafá aqui em 2 Crônicas, capítulo 17. Tenha cuidado de ensinar a palavra de Deus. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, o seu comentário. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Que as pessoas possam olhar para você, olhar para mim e desejar servir a Deus, assim como as pessoas se entregaram a Deus quando viram o testemunho em Josafá, em nome de Jesus. Esse é o capítulo 17. Beijo no coração e Deus abençoe.